Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para o segundo vídeo da série Casamento Duradouro versus Casamento Descartável. E se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma paradinha aí, vá lá, assista o vídeo para que você entenda esse vídeo de agora, porque ele é meio que uma continuidade. Então, mas se você não assistiu, não quiser parar agora, mesmo se você for assistir esse aqui, depois você vá lá, volte e veja aquele vídeo que é muito importante. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o seu sininho, porque todos os dias vai ter vídeo aqui no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se estiver fazendo bem para você, né, esse vídeo aqui. Bom, hoje eu quero falar, ontem eu falava de uma motivação geral para o casamento, que define muitas vezes a durabilidade do casamento, que é aquela de que todo mundo casa porque ou quer ser feliz ou fazer o outro feliz, e aí eu expliquei. Vá lá, vê lá que você vai entender. Hoje eu quero falar de uma motivação inicial que existe e que é primordial para que esse casamento seja ou longo ou curto. Para isso eu vou contar uma história. Imagine, existe uma moça, eu vou dar nomes fictícios a esse personagem. A Mariazinha e o João. A Mariazinha é apaixonada pelo João e eles começam a namorar. Então, são muito fiéis um ao outro, sabem o que querem, participam de uma religião, tem uma igreja onde eles vão. E, de repente, eles com tanto propósito, apaixonados uns aos outros, surge uma terceira pessoa aí, vamos dar o nome a ele de José. Então Mariazinha e o João são apaixonados e surge o José na história. O que acontece? Mariazinha e o João têm um propósito de casar. Não agora, mas estão alimentando isso porque são apaixonados. E esse José entra na história e começa a conversar muito com a Mariazinha. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E começa a se envolver. E a Mariazinha não se dá conta que está ficando envolvida com o José, mas que quem é o seu namorado é o João. Até que, por uma circunstância lá da vida, a Mariazinha engravida do José, não do João, do José. E aí termina, rompe com o João, que era com quem ela sonhava em se casar, em ter um futuro. E aí, meio que por uma imposição de algumas pessoas, talvez até da família, de assumir aquele filho, se acha na devida obrigação de casar com o José. Então vai lá, gostando do Joãozinho, gostava, ninguém deixa de gostar de uma hora para outra, casa-se com o José porque está grávida dele. Bom, qual foi a motivação inicial para esse casamento? Uma gravidez. Qual é a probabilidade desse casamento ser duradouro? 0. Como assim, Naldinho? Sim, a probabilidade de que esse casamento seja duradouro é 0%. Porque olha a motivação inicial desse casamento. Nossa, mas você está sendo muito radical. Não, não estou sendo muito radical não. Isso é o que eu tenho acompanhado as pessoas e tenho visto acontecer. Pode ser que num período em que eles casam e começam a se conhecer melhor e tenham um outro propósito junto, pode ser que eles até durem bastante tempo, mas olha, é muito difícil, porque a motivação inicial não foi querer estar junto com o outro, querer se doar para o outro, querer viver uma vida unida àquela pessoa de fato. A motivação inicial foi uma gravidez. Entende? Então, eu estou dizendo isso porque eu já vi, eu vejo, eu conheço pessoas que viveram essa situação na carne. E se estão juntos até hoje, muitas vezes estão infelizes, estão pessoas infelizes umas com as outras. E cá para nós, levar um casamento na infelicidade só porque eu tenho que continuar casado é loucura, né? Pois bem, então vamos nos atentar. Atente-se para uma realidade diferente daquilo que você talvez pretenda na sua vida.
Eu vou dar um exemplo bem clássico. Os meus pais. A minha mãe ficou grávida de mim e casou-se com meu pai muito jovem. Casou-se com ele e não gostava dele. Casou-se com ele, principalmente, tenho certeza, que é porque ela ficou grávida de mim. Só que minha mãe esse ano e meus pais fazem 40 anos de casado. Poxa, Naldinho, então você falou que a probabilidade é 0%. Mas eu já vivi muita coisa na minha família, já vi o casamento dos meus pais quase se destruírem inúmeras vezes. Exceto por uma situação: Deus. Então, assim, a motivação inicial de um casamento, se não for um amor mútuo e de uma total doação a outra pessoa, a probabilidade dele ser duradouro é 0. A não ser que entre um fator sobrenatural nessa situação, que é Deus. Vê se você consegue entender. O início, se você já é casado, entenda. Eu não sei por qual foi a tua motivação inicial de ter se casado. Eu dei um exemplo só de gravidez, mas existem inúmeros fatores iniciais que possam motivar esse casamento. Podem ser, por exemplo, a situação financeira. Pode ser, por exemplo, uma obrigação, a pessoa se sentir obrigada a casar porque aquela pessoa é tão boazinha, né? Ou então com pena, com dó da pessoa, ou então por medo de ficar solteira. São inúmeras motivações iniciais que, se não houver uma intervenção divina depois, ele não vai durar. Nenhum amor puramente humano, sem intervenção divina, sustenta um casamento com as motivações iniciais que não sejam a de uma doação completa para a pessoa. Se você está me entendendo, talvez você discorde de mim, beleza. Mas aí, se você discorda, eu queria que você pensasse em alguém aí, né, diferente do que eu estou falando. Você pode pegar os artistas de televisão. Existiram casamentos duradouros, mas você tem que conhecer a história deles para ver se de fato, será que não houve uma intervenção divina ali? Ou até se a motivação inicial foi correta, então, meu filho, a chance de ser duradouro é muito grande. Quando um namoro é trabalhado de uma maneira em que vai se planejando e pensando, ou seja, tem uma motivação inicial trabalhada, um propósito das duas vidas se unirem, é diferente de quando se casa no supetão. É isso que eu estou querendo dizer para você. A motivação inicial, ela faz total diferença na durabilidade de um casamento. Então, se você vai se casar, pensa bem na tua motivação inicial. Gravidez não é motivação inicial correta para se casar. Medo de ficar solteira não é motivação inicial para se casar. Pressão da família não é motivação inicial para se casar. Por exemplo, um outro fator que até eu falei anteriormente aqui, talvez, pena da pessoa ficar sozinha, não é motivação inicial para se casar. Qual é a motivação, então, Naldinho, inicial para a durabilidade de um casamento? Bom, você tem que estar disposto a doar-se 100% para aquela pessoa. Nossa, mas isso é uma aniquilação, Naldinho, isso é loucura. Não, isso é amor. Pois qual a concepção de amor que você tem? De prazer? Saiba que o prazer, ele está dentro de uma realidade amorosa, mas ele não é o fator supremo do amor. Então, você precisa ter muito claro, e talvez até você que já se casou com uma motivação inicial ruim, e hoje você diz, mas meu casamento deu certo. Vê se de fato não teve uma influência de Deus aí, para que pudesse estar se sustentando até hoje. Porque só tem essa condição. Ou você tem uma motivação inicial correta, que é o quê? Eu vou me doar 100% para essa pessoa. Como Cristo se doou pela sua igreja na cruz. Isso é prova de amor, viu?
eu vou me doar 100%. Eu vou dar a minha vida, vou esgotar a minha vida em função daquela outra pessoa. Se essa for a motivação inicial, esse casamento vai longe. Agora, se a motivação inicial for outra, esse casamento vai durar pouco. A não ser que Deus intervenha. Só tem essa situação que pode mudar essa realidade. Quando Deus entra e intervém. Por quê? Porque aí Deus consegue colocar no coração, elevar aquele amor humano que a pessoa tem pela outra, um amor divino. E aí que entra aquela diferenciação, sabe, de amor eros para amor ágape. De um amor humano baseado no prazer, um amor eros entre homem e mulher, quando ele é elevado, e não que esse amor eros seja ruim, mas ele é muito superficial se não tiver um amor maior por cima dele, que é o amor ágape, que é o quê? Esse amor de doação. E esse amor, ele amadurece com o tempo. Às vezes a gente não se casa com a total noção de como que vai ser. Apesar de a gente estar completamente apaixonado por aquela pessoa. Mas o que acontece? Esse amor, aos poucos, ele vai o quê? Amadurecendo. Mas nunca se esqueça que amor é doação plena. Você não pode se doar 70% para o teu esposo, para a tua esposa. É 100%. E isso vai exigir abrir mão de algumas coisas. Então quem casa com outra motivação a não ser essa de uma doação plena, de um amor pleno sobre aquela pessoa, quando vier uma dificuldade, a primeira que vier, não vai durar esse casamento. A não ser que, eu volto a dizer e bato nessa tecla, Deus intervenha. Às vezes até milagrosamente ali. Mas a gente pode então entender que a motivação inicial faz toda a diferença no matrimônio. Das duas umas, você que está me escutando, se você quer se casar, traga muito à tua mente uma motivação inicial. Eu já falava ontem do porquê, mas assim, para ser feliz, para fazer o outro feliz, talvez seria o ideal, a motivação inicial eu vou me doar, por amor que eu estou casando. Mas entenda amor no sentido de doação. Eu vou ter que abrir mão da minha vida toda sozinha para estar do lado daquela pessoa. Então talvez vão ser planos, vão ser projetos, vão ser vontades que terão que ser sublimadas, vou dizer assim, em favor da outra pessoa. Você vai ter que prestar muita atenção naquilo que vai acontecer e dizer, eu abro mão disso agora porque eu resolvi me doar a essa pessoa e eu vou me doar 100%, e esse 100% me pede agora que eu não faça isso, apesar de ser a minha vontade. Então você vai abrir mão. Olha, não se iluda achando que você nunca, que ao se casar, vai ter que abrir mão de nada. Você que é casado até mais tempo que eu sabe muito bem disso. Só que talvez o grande problema que você enfrenta de crises, talvez seja justamente por isso. Lá atrás teve uma motivação que não foi a ideal, sabe? E aí você casou, está casado até hoje, o que você tem que fazer então? Acabar com esse casamento? Claro que não. Mas você tem que pedir que Deus intervenha, porque o início não foi tão bom. Então que pelo menos agora no meio, nesse decorrer, Deus precisa intervir. Deus precisa colocar a mão dele ali e dar uma graça especial. Então, atente-se para isso. A motivação inicial de um casamento define claramente se ele será duradouro ou se ele será descartável. Essa história que eu contei para você é uma história real. Então assim, pessoas que às vezes estavam apaixonadas por outro e vem uma outra pessoa engravida e aí, até porque as pessoas às vezes são de religiosa, né? Engravidou, tem que casar. Não necessariamente, viu? Não necessariamente, porque casamento não é só baseado em geração de filhos. Sim, é para acontecer, né? E filhos são uma bênção do céu. Mas ele não pode ser a motivação inicial para um casamento. Por exemplo, uma correria desnecessária para casar porque está grávida. Não sei se você está me entendendo, mas isso não deve ser. Eu sei que essas coisas acontecem.
e nem julgo as pessoas que passam por isso. Mas eu acho que não é o momento. Ficou grávida? Calma. Ou fiquei grávida dessa pessoa. Será que realmente eu a amo de fato para me doar totalmente a ela? Ou eu preciso esperar? Se for necessário esperar, espere o filho nascer. Vá com calma. Decida, porque olha, gente, o casamento, ninguém casa para ser infeliz, gente. Ninguém casa querendo viver um sofrimento contínuo a vida toda ao lado daquela pessoa. Isso são consequências do que vão acontecendo na vida. Mas a motivação inicial é um fator muito importante. Então, olha, atente-se a isso, hein? Nós vamos incendiar